Vamos continuar orando ao Senhor nessa noite de ceia com o capítulo 20, 20º capítulo de Apocalipse. Então leiamos juntos Apocalipse capítulo 20 em oração. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O tema que nós vamos meditar dentro deste capítulo 20 de Apocalipse é este tema muito importante aqui, repita depois de mim, livro da vida. Esse tema surge aqui nesse capítulo, como em outros, capítulo 20, e a localização do capítulo 20 dentro
dentro do contexto do Apocalipse, é esse bloco de texto que vai do capítulo 17 até o capítulo 20, cujo título é, repita depois de mim, consumação. O que é a consumação? A consumação é o fim do mundo, o fim da história da humanidade nessa terra. Esse mundo vai acabar. Glória a Deus. Para quem já viveu e já morreu, a morte física é o fim pessoal do mundo para quem falece, para quem morre. Porque quem morre não volta nunca mais a essa realidade. Essa é uma realidade que já passou. Mas embora muitas pessoas morram, a história continua. E por isso muita gente gosta de falar essa frase, a vida continua. A história continua. Mas essa história que continua, ela vai acabar. Ela vai ter um fim, tá? Vai ter um stop, um end, um final. Ela vai acabar. E a forma de acabar essa história, Jesus a denominou de a consumação do século. Repita, consumação do século. Jesus fez uma promessa para nós, que a Ele pertencemos, e ficou registrada como a última frase do Evangelho segundo Mateus. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa palavra que Jesus usou, a consumação do século, a palavra século não significa século 20, século 21, esses períodos de 100 anos que nós chamamos de século. Não. Quando Jesus disse que estou convosco até a consumação do século, a palavra que foi traduzida em português por século é a palavra grega aion, que traduzida para o português é tempo. Portanto, Jesus disse literalmente, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do tempo. Esse tempo contável que começou a ser contado desde Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, e você lê em Gênesis capítulo 1, a narrativa da passagem do tempo, a cronologia, e foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia, e assim por diante. Esse tempo contável, ele vai parar. Ele vai parar. Tem gente que fala assim, quanta gente tem o costume de dizer, puxa, como o tempo está passando depressa. Não, o tempo sempre passa na mesma velocidade. Todos os dias tem 24 horas, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Desde o princípio da criação do mundo. A sensação que você tem que o tempo está passando rápido é uma sensação que está fazendo com que a sua alma denuncie para você que você está perdendo o tempo. Quando você tem o sentimento que o tempo está passando rápido, é porque você está perdendo o tempo. Você está deixando esse tempo passar à toa, sem fazer a principal coisa que você deveria estar fazendo nesse tempo, que é buscar a Deus de todo o seu coração. Esse foi o propósito de Deus criar o homem. Paulo pregou isso em Atos 17, quando ele estava na Grécia, na cidade de Atenas, ele disse: Deus de um só
fez toda a raça humana, sabe para quê? Para que buscassem a Deus, nem que tateando o possam encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. As pessoas que passam o tempo da sua vida sem buscar a Deus de todo o coração, perderam todo o tempo, perderam toda a vida, e aí vão para a eternidade no estado de condenação. O pecado fez um grande estrago na alma humana, e através do pecado, o diabo, o pai da mentira, enganou os seres humanos com a mentira de que aqui na terra eles têm que buscar felicidade. Felicidade não é um conceito bíblico, não é um conceito espiritual, não é um conceito teocêntrico ou cristocêntrico, é um conceito antropológico decaído, um conceito antropocêntrico, um conceito carnal. Homens carnais, homens vazios de Deus, pessoas sem Deus, estão buscando felicidade. Deus não nos criou para buscarmos felicidade. Felicidade é um conceito pobre. Deus nos criou para buscarmos a Ele. E Ele falou na palavra, através dos profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nenhuma pessoa que veio a esse mundo, que teve um tempo de vida, um tempo determinado de vida nesse mundo, tem desculpa de dizer que não teve tempo de buscar a Deus. Teve todo o tempo da sua vida, mas não buscou a Deus. Ficou buscando felicidades ilusórias, alegrias ilusórias, prazeres ilusórios, bens ilusórios, e assim perderam toda a sua vida. A maioria das pessoas não é salva, a maioria das pessoas é condenada, porque o que a maioria das pessoas fazem é vaidade de vaidades e correr atrás do vento, e não buscar a Deus. Poucos são os que buscam a Deus de todo o coração, e os que o buscam o encontram. E quem encontra a Deus, encontra algo eterna e infinitamente maior, incalculável e incomparável do que felicidade. Felicidade é uma miséria, não presta para nada. Está cheio, o mundo está cheio de gente feliz, indo para o inferno. Mas antes de ir para o inferno, estão felizes. Felizes em shows, felizes em baladas, felizes em bailes, felizes em teatros, felizes no mundo, bebendo, fumando, prostituindo, fornicando, achando que isso é vida, que isso é felicidade. Estão felizes indo para o inferno. Não conhecem a Deus, e por isso, na verdade, suas almas são amargas, tristes e vazias e sem sentido. Por isso proliferam suicídio, depressão, opressão diabólica, possessão demoníaca e toda essa miséria que faz com que o apóstolo João tenha dito, 1 João 5,19, olha:
Olhando para o mundo, a gente diz o seguinte: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Essa história que, por causa do pecado, que trocou, fez um câmbio na alma humana, trocou o propósito de buscar a Deus pelo propósito de buscar felicidade, tá? Essa história se tornou uma história maldita, uma história trágica, uma história terrível, onde a maioria está sendo levada no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, levados para a eterna condenação. Essa história humana, ela não é bonita. Deus não é uma pessoa contente com a humanidade. A humanidade, desde a sua origem, desde o seu pecado, pesou tanto no coração de Deus, que a Escritura diz em Gênesis 6, usando a palavra, o verbo arrepender, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa história da humanidade é uma história feia e demoníaca, fazendo desse mundo um lugar terrível de se viver. Mas essa história tem data para acabar. E essa data se chama a consumação do século. E Jesus disse: somente para aqueles que lhe pertencem. Ninguém engana a Deus. Deus sabe quem verdadeiramente pertence a Ele. 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E é para esses que lhe pertencem que Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do tempo, até esse tempo acabar. Como esse tempo vai acabar? Filósofos não sabem, idealistas não sabem, sociólogos não sabem, psicólogos não sabem, sábios e doutores do mundo não sabem, as ciências humanas não sabem, mas os filhos de Deus sabem, porque está escrito aqui na palavra de Deus. Sabemos como esse mundo vai acabar, e está aqui escrito para os filhos de Deus tudo o que vai acontecer no final desse mundo. Tudo o que foi profetizado milênios antes da primeira vinda de Cristo, de como seria a sua primeira vinda, se cumpriu exatamente como estava escrito. Da mesma forma, tudo o que está escrito em relação à segunda vinda de Jesus se cumprirá tal como está escrito. Deus cumpre a sua palavra, porque Ele é Deus. Aleluia. Esse texto de Apocalipse mostra então como será a consumação, o fim desse tempo. Esses capítulos estão distribuídos assim, ó. Do 17 até o 19 nós temos, diga, fim da tribulação. Essa tribulação aí é a grande tribulação. É um período que está profetizado aí pela frente, que vai durar 7 anos. E nesse período de 7 anos, a humanidade vai ser tão atribulada como nunca foi antes disso na história da humanidade. Terríveis serão esses 7 anos da grande tribulação. O Apocalipse gasta a maior parte dos seus capítulos, desde o capítulo 6 até o capítulo 19,
profetizando sobre o que vai acontecer nesses 7 anos da grande tribulação. Esses 7 anos da grande tribulação vão terminar com uma guerra mundial chamada Armagedon, a guerra que vai acontecer no final do 7º ano da grande tribulação. E nessa guerra, Deus fará chover sobre toda a terra uma chuva de fogo e de enxofre, assim como ele fez com as 2 cidades antigas de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com as 2 cidades de Sodoma e Gomorra vai acontecer com todas as cidades da terra. Todas as cidades da terra, inclusive essa que nós estamos aqui, Anápolis. Todas as cidades serão como Sodoma e Gomorra no fim da grande tribulação. E assim Deus vai renovar esse planeta com fogo. Assim como na primeira civilização, Deus renovou esse planeta com água no dilúvio, no tempo de Noé. Agora, na consumação do tempo, no fim do mundo, será com fogo que Deus vai purificar. Glória a Deus. Muito bem. Então, nós já terminamos aqui de meditar esse ano, do capítulo 17 ao 19, e hoje é o capítulo 20. O título do capítulo 20 diga milênio. O que será um milênio? Milênio significa 1000. 1000 anos. 1000 anos, milênio, tá? 1000 anos é um milênio. Então, Deus reservou ainda no que se chama de a consumação. Essa consumação vai durar 1007 anos. Os 7 anos da grande tribulação. E depois da grande tribulação, Deus vai gerar uma nova humanidade sobre a terra. E essa humanidade vai se multiplicar na terra por 1000 anos. Não existirão mais nações como Brasil, Estados Unidos. Essas nações que hoje existem vão ser queimadas e destruídas no Armagedon. No milênio haverá na terra, toda a humanidade formará uma única nação. Uma nação chamada, repita depois de mim, Reino de Deus. Deus vai dar para a humanidade que viver no milênio, tá, uma amostra de como seriam as nações na terra na história, se essas nações vivessem de acordo com o reino de Deus. Mas elas não vivem. Nenhuma nação na terra vive de acordo com o reino de Deus. Nem Brasil, nem Israel, nem Japão, nem Estados Unidos. Todas elas vivem de acordo com o reino dos homens e não de acordo com o reino de Deus. Deus vai dar uma amostra do que é vida na terra conforme o reino de Deus durante 1000 anos. E é assim nesses 1000 anos que se encerrarão, ou melhor, se encerrará todo o tempo dessa história da humanidade, na qual nós hoje fazemos parte aqui, no início ainda do século 21, ano de 2023. Então, o capítulo 20 tem 15 versículos. Esses 15 versículos estão divididos assim, Versículos de 1 a 10 fala exclusivamente do, repita, reino milenar. O reino milenar, esse milênio em que Cristo reinará sobre a terra. E no final do capítulo 20, dos versículos 11 a 15, diga, trono branco. Esse reino milenar de Cristo, esse milênio, ele vai terminar com uma nova guerra. Durante esse milênio, a humanidade vai ter a experiência
de viver na terra na total ausência do diabo. Porque Satanás estará durante o milênio preso no abismo. Mas no final do milênio, ele será solto por um breve período de tempo. E nesse tempo que ele estará solto, ele voltará a enganar a humanidade e colocar muita gente contra Deus. E haverá então uma última guerra chamada Gog e Magog, conforme nós lemos aqui. Palavras em aramaico que significa norte e sul. O norte, o sul. O norte contra o sul contra o norte. E Deus vai então destruir todo mundo que tiver nessa guerra com o sopro da sua boca. E aí vai acontecer o fim do mundo assim: o céu vai se enrolar como uma folha de papiro, o mar vai desaparecer, as montanhas vão cair, e será estabelecido um trono, onde o Pai, Deus Pai, estará sentado nesse trono para realizar o juízo final. O juízo final será realizado com todos os homens condenados, porque as pessoas salvas, elas não entram em juízo, elas foram salvas em Cristo Jesus. Enquanto acontecer o juízo final, os salvos estarão com Jesus na Nova Jerusalém. E diante do trono branco, onde o Pai estará assentado, todas as almas dos ímpios que estavam no inferno serão tiradas do inferno, receberão seus corpos de volta e comparecerão como réus diante do juízo do grande trono branco. E diante desse juízo, os livros, no plural, os livros da vida de cada um tem um livro particular diante de Deus. Você tem um livro diante de Deus. Um livro diante de Deus. Um livro com o seu nome. Depois de contar até 3, diga o seu nome. 1, 2, 3 e... Tem um livro com esse nome aí, com o seu nome. Tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você vai fazer na sua vida, tudo, exatamente tudo. Mesmo aquilo que você pensa que não tem ninguém vendo. Tudo que você fizer estará claramente escrito neste livro. E esse livro vai ser aberto diante do grande trono branco. Foi por isso que Jesus disse que nada há oculto que não venha a ser descoberto, que não venha a ser revelado. As pessoas que tiverem sido salvas pelo sangue do Cordeiro, não estarão aí para esse julgamento, porque elas foram salvas pela graça e não pelas obras. Porque se nós fôssemos salvos pelas obras, nenhum de nós seria salvo, porque a maioria das nossas obras são más. Até aquelas que parecem boas. Ninguém pode ser salvo por obras. Somos salvos pela graça. Mas as pessoas que comparecerem diante do juízo do grande trono branco, elas serão julgadas segundo as suas obras, que estarão escritas nos seus livros. E Deus vai mostrar para elas, olha aqui, ó. Primeiro dia da sua vida foi assim, segundo dia da sua vida foi assim, todos os dias da vida dessa pessoa e tudo que ela fez em cada dia e em cada hora estará registrado nesse livro. E Deus vai dizer: e diante das suas obras neste livro, você vai agora
está condenado ao lago de fogo e de enxofre para o resto da sua vida, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Pelas suas obras você não é salvo, não. Pelas suas obras você é condenado. Nós só somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E os que não forem alcançados pela graça estarão diante do grande trono branco, e o livro de cada um será lido ali. E antes deles serem lançados no lago de fogo e de enxofre, Deus vai mostrar para eles um outro livro, que se chama o livro da vida, aonde os nomes deles não estarão escritos. E é por isso que eles vão não para o céu, mas para o lago de fogo e de enxofre. O versículo 15 está escrito: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Repitam bem forte. Alguém poderia dizer: pastor, essa pregação dá medo na gente. Excelente. Medo é temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que acontece com a maioria da humanidade? Estão vivendo sem medo, sem temor de Deus, sem reverência a Deus, vivendo em libertinagem, achando que pode fazer o que quiser, que não vai ter que prestar contas nem com Deus, nem com ninguém. É assim que a maioria das pessoas está vivendo. E é assim que eles estão indo diretamente para esse lago de fogo e de enxofre. Todas as pessoas que agora dizem: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, eu vou aonde eu quiser, eu sou quem eu quiser ser. Todas as pessoas que têm esse pensamento estão sendo levadas para a sua condenação. Filhos de Deus são aqueles que dizem: eu quero ser como Jesus. Eu não tenho planos para a minha vida, eu entrego a minha vida aos planos do Senhor. Eu quero que o plano de Deus se realize na minha vida, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas Deus frustra todos os planos dos homens. Planos de homens são frustrados. No livro de Provérbios está escrito de maneira sarcástica: quer fazer plano? O homem quer fazer plano? Faça. Mas a resposta certa vem do Senhor. É o plano de Deus que se realiza, e não o seu plano. E não o seu plano. Pegue os seus planos e joga no lixo, antes que os seus planos façam você ser jogado no lixo eterno, na lixeira eterna. Esse lago de fogo aqui é aquele mesmo que Jesus chamou em língua aramaica de Geena. A gente lê no Evangelho Geena, mas o correto é Geena, Geena. Geena, em aramaico, era, em Israel antigamente, um lugar de incineração de lixo. Todo o lixo era jogado na Geena para ser queimado.
A humanidade condenada é lixo eterno, lixo humano. Não tem lixo radioativo, não tem lixo aí de várias maneiras no mundo. Como a humanidade faz desse mundo uma lixeira, como a humanidade transforma os oceanos em lixo, as florestas em lixo, as cidades em lixo, é porque os seres humanos sem Deus, eles são o pior tipo de lixo. E Deus preparou para eles uma lixeira, uma guiena, que se chama Lago de Fogo e de Enxofre, e é lá que vão morar eternamente Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os homens condenados e todas as mulheres condenadas, porque não deram ouvidos à palavra de Deus, não obedeceram a Deus. Hoje é mais fácil desobedecer do que obedecer, porque desobedecer é entrar pela porta larga, é andar pelo caminho espaçoso, enquanto obedecer é entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, mas o fim é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Esses caminhos não são opções. Tem pregador que prega que você tem duas opções. Você não tem opção. Você não tem escolha. Ter escolha é ter uma saída. Ter escolha é ter duas ou mais saídas. Você não tem duas ou mais saídas. Você tem uma única saída. Você tem um único caminho para a salvação. E é Jesus Cristo. E você não entra nesse caminho porque você escolheu. Você só entra e anda nesse caminho se você for escolhido. Porque Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros.